Olá pessoal, esta é a segunda aula. Na primeira aula nós vimos como instalar DevC++. Se está utilizando o CodeBlock, não tem problema. O conceito é o mesmo do exercício. Para a gente utilizar DevC++, essa é a nossa tela principal. Para a gente conseguir executar nosso programa, a gente tem que criar um projeto. Para criar um projeto, fazer o seguinte: arquivo, novo, projeto. Após clicar em projeto, ele vai abrir uma aba. Nessa janela existem várias abinhas: Basic, Multimídia, Windows 32, Console. Enfim, são todos esses daqui, tá? Enfim, nós vamos utilizar a aba Basic mesmo. Existem vários itens. Você pode criar um aplicativo web, aplicativo Windows, quer dizer, aplicativo de console, criar biblioteca, DLL ou projeto em branco. Como nós estamos aprendendo básico, a gente vai utilizar o Console Applications, que nós vamos interagir com o usuário através do console. A parte de baixo está explicando em qual projeto, que linguagem que a gente vai utilizar, se é C++ ou em C. Como nós estamos utilizando linguagem C, vamos para o projeto em C. Eu vou criar um projeto chamado aula 1, por exemplo. Dando OK, vai pedir para me salvar o nosso projeto. Vou criar uma pasta aula 1, o nome do nosso projeto aula 1. Feito isto, automaticamente ele cria um arquivo chamado main.c, que é o arquivo principal. Ou seja, automaticamente ele já cria esse arquivo principal com as coisas dentro. Por exemplo, aqui já vem com as bibliotecas incluídas. Você não precisa digitar elas, só se você quiser uma biblioteca a mais. Por exemplo, alguma função matemática, você vai ter que incluir uma biblioteca que existe várias funções matemáticas. Como que nosso exercício não há funções matemáticas muito avançadas, nós não precisamos incluir nada, tá? Então, automaticamente ele inclui studio.h e stdlib.h. Na linha 4 é um comentário, tá? Qualquer texto digitado entre a barra e o asterístico quer dizer que está em comentário, por isso que está com uma cor azul destacado. Nesse comentário está dizendo que se você utilizar o get ou system pause, ele vai fazer com que, após executar o programa para abrir a janelinha do console, ele vai dar um tempo de execução. Ele não vai fechar aquela tela se você não clicar em alguma tecla, tá? O Donizete explicou utilizando get, e aqui está explicando que você pode utilizar tanto get quanto system pause. Embaixo, na linha 6, ele cria a função principal, que é a main. Aqui ele, como padrão, ele coloca como int e com seus argumentos, arq de argumentos, uma chave de argumentos, que pode ser vários argumentos dentro de uma cadeia. Enfim, vamos fazer o exercício que o Donizete mostrou em sala de aula. O Donizete mostrou em sala de aula que não precisa de um retorno, que é como o void. Aqui ele colocou um return 0 porque precisa de um retorno. Se ele colocou um int, tem que ter um retorno inteiro. Como que o Donizete mostrou pra gente que era void, então não precisa de retorno. Então eu vou criar aqui void, tirar os argumentos, void, e tirar o return, que não precisa retornar nada.
Eu vou escrever um texto. Olá mundo. Todos que trabalham com programação têm que digitar isso primeiramente. Existe um ditado que se você não digitar Olá mundo pela primeira vez, você nunca consegue ser um programador de verdade. Isso é mito, né? Bom, quem sabe, para não correr o risco, né? Printf Olá mundo. Então, mostrando para vocês, eu vou apertar o F9. Apertando para executar qualquer programa, primeiramente você tem que salvar o arquivo main gerado no projeto, que é esse arquivo aqui. Vou salvar um main dentro da pasta aula 1, que é nosso projeto aula 1 também. Então, salvar. Eu salvei, ele está compilando. E o que apareceu aqui nos resultados da compilação? Nenhum erro, tá? E o local onde foi salvado, enfim, compilou em 2,51 segundos, não achou nenhum erro. Vou apertar o F10 para executar. Apareceu Olá mundo, tá? Ou você pode apertar compilar e executar F11, que ele vai fazer todo esse procedimento apenas uma vez. Eu gosto muito de apertar o F11, porque eu minimizo 2 passos. Você muito bem pode apertar compilar o F9 e executar diretamente. Ou seja, se eu apertar o F11, ele vai compilar para mim e executar. Ah, mas qual que é a diferença em compilar e executar? Primeiramente, se você compilar, ele vai mostrar, vai fazer uma varredura no seu código. Ou seja, se o código começa do 6 ao 8, ele vai fazer uma varredura entre o 6 e o 8, ver se há algum problema. Se ele encontrar algum problema, vai aparecer uma linha vermelha e embaixo, aqui nos resultados, vai falar, existe algum problema na linha tal. Se não ocorrer algum problema, vai aparecer, não existe nenhum erro. E você pode executar. Entendeu a diferença? Compilar é para identificar algum problema. Executar vai executar diretamente o seu programa. E o F11, o que vai fazer? Vai compilar e executar. Se clicar no F11, ele vai compilar primeiro. Se ele achar algum problema, ele não vai executar o programa. Vai apenas mostrar o erro. Corrigir o erro, aperta novamente. E aí vai executar o programa automaticamente. Deu para entender aqui, galera? Então, na terceira videoaula eu vou mostrar para vocês como fazer o exercício na sala de aula. Abraço, até